Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu venho falar sobre a importância do nosso saber, né? Na importância de saber como se cuidar, como é importante nós, como paciente, termos, digamos que, um pouco de conhecimento para assim conseguirmos darmos uma melhor qualidade de vida para nós. Afinal de contas, nós que fizemos hemodiálise, não seria tanto uma curiosidade o saber, mas em contrapartida, nós tendo informação, nós tendo conhecimento e nós sabendo colocar esse conhecimento em prática, a gente pode evitar alguma coisa, ou quem sabe até uma grande ou muitas coisas. Bom, como vocês sabem, eu estou sempre falando sobre ir em busca de informação e conhecimento e saber como colocar em prática esse conhecimento adquirido para melhorar, digamos que, a nossa qualidade de vida. Afinal de contas, saber e não fazer ainda não é saber. Então, eu vou te questionar um pouquinho hoje. Vamos refletir. Eu vou fazer você refletir para ver, talvez, sabe, você refletindo, você consiga ver o quanto você é capaz e ainda, quem sabe, nem tenha se dado conta do quanto capaz você é. Pois é, às vezes a gente nem para refletir sobre o que a gente passou. Muitas vezes perdendo tempo, se queixando, reclamando ou até, quem sabe, se lamentando com as dificuldades ou até por alguma coisa ruim que tenha ou está acontecendo, ou quem sabe até de alguma pessoa que tenha nos falado no momento. Mas você já parou para pensar quanta coisa você já aprendeu desde que você começou ou passou a fazer hemodiálise? Quanta coisa você passou, tanto em casa quanto lá dentro do hospital ou mesmo na sua clínica? Quantos desafios você já superou? Quantos medos ou receios você também conseguiu já superar? Pois é. Quantas vezes você pensou em, quem sabe, até desistir? E até, quem sabe, tenha achado que a sua vida tenha acabado pelo simples fato de depender hoje de uma máquina para viver. E quando eu falo em simples, é porque realmente foi uma coisa que, digamos que aconteceu na sua vida. E não que o tratamento em si seja algo tão simples assim. Porque, na verdade, não é. Muito pelo contrário, é algo bem complexo. Ao mesmo tempo que é um grande desgaste físico que o nosso corpo passa
para a nossa cabeça pode ser um desgaste emocional bem grande e para algumas pessoas até traumatizante pelo fato da não aceitação. E aí acaba que se tornando tudo um pouco mais difícil. Mas, apesar de tudo isso, você está aí, firme e forte, quase igual ao Popeye. É, cada dia superando suas dificuldades e aprendendo, mesmo no dia a dia com o seu tratamento. Porque, afinal de contas, uma sessão de hemodiálise nunca vai ser uma igual a outra. A gente sai feliz quando não passa mal, mas a gente nunca sabe o que realmente pode acontecer. Quem sabe até já tenha novos planos, pois é, e quem sabe você esteja aí, inclusive, se dedicando para que 2023 seja o melhor ano da sua vida. Você já pensou que isso pode ser possível? Que se você conseguir ter uma boa disciplina, autocontrole, foco e ser responsável, você pode viver uma vida praticamente normal, mesmo fazendo hemodiálise hoje para poder viver até que saia o teu tão sonhado transplante ou vai que. Afinal de contas, a gente nunca sabe até onde a medicina vai, né? E eu acredito que possa evoluir. Bom, como eu falei que eu vou falar sobre a importância do conhecimento, hoje eu venho trazendo um pouco das minhas histórias ou experiências da minha vivência com a máquina ou a hemodiálise. Quando eu falei, agora eu vou contar para vocês. Quando foi feita a minha primeira fístula funcionante, porque eu já tinha tido feita 4 tentativas, eu já conversei com a minha médica vascular sobre o meu receio ou medo que eu tinha diante do calibre ou falando da grossura daquela agulha que coloco no nosso braço. E aí, depois da gente ter uma breve conversa, a doutora me receitou uma pomada, a tal da Êmbola, para usar como me ensinou como eu deveria usar ela. Passou o processo de amadurecimento e chegou o grande dia. Como minha nefro, como também a equipe que me cuidava na época tinha que, digamos, um pouco de receio se iria dar certo a fístula, devido ao fato de eu ter tido um neuroblastoma quando era bebê, ou seja, um tumor, e assim ter feito quimioterapia. Foi começado de uma maneira, digamos que bem calma. Foi começado no primeiro dia com a agulha, uma agulha apenas, e nessa agulha a gente foi feito o retorno, ou seja, foi feito o acesso venoso. Foi feito 2 a 3 sessões de diálise assim, depois a gente passou para o arterial e apenas fazia o arterial na fístula e o catéter recebia o venoso. E aí, depois de algumas sessões de arterial, foi colocado o arterial e o venoso na fístula. Bom, nesse grande dia, digamos assim, foi feita a punção e acredite se quiser, eu não senti a dor da agulha. Pode ficar com inveja. O que de cara eu já achei o máximo. E já começamos a contagem regressiva para poder tirar o catéter.
Enfim, feita a sessão de hemodiálise com o venoso na minha fístula, e ao sair eu contei 15 minutos, porque todo mundo contava 10. Eu contei 15 minutos segurando o curativo, foi trocado o curativo, tudo bonitinho. Foi fechado o curativo, me pesei, quando saí para ir embora, a enfermeira me alcança a bolsa e eu peguei com o braço da fístula, mesmo porque eu estava no colo do motorista. E aí ele me colocou no carro, e quando a gente foi para sair, eu senti tipo um calor no meu braço. E quando eu olhei, meu braço estava sangrando. Na época eu tinha uma companheira que ia comigo e também fazia hemodiálise. Ela viu que eu me assustei porque eu apenas paralisei. Afinal, como se diz, eu era marinheira de primeira viagem. Então, ela levantou, abriu a porta onde eu estava sentada e começou a segurar o curativo por cima da manga da minha blusa. E pediu para o motorista chamar alguém da equipe da clínica para vir, digamos que me socorrer. Bom, lá se foi meia hora até que se consegue fazer o braço parar de sangrar. Pois é, você entende o erro que aconteceu aqui? Eu apenas peguei a minha bolsa por alguns minutos com a mão do braço da fístula e já sangrou. É por isso que a gente fala para não pegar peso, principalmente depois de fazer a sessão de hemodiálise, que se deve deixar o braço um pouquinho mais elevado ou erguido, para que assim ele não venha a edemaciar ou inchar. Porém, não foi apenas eu sangrei depois da hemodiálise. Isso que aconteceu, meu braço doeu, de tanto a gente ficar apertando. Meu exame de sangue do mês, ou o exame mensal, deu mais baixo e eu tive até que fazer sangue. Olha quanta coisa eu poderia ter evitado se eu tivesse me ligado naquela primeira vez, de não pegar a minha bolsa. Algo tão simples, mas que acabou rendendo, digamos que uma história. Pergunta se eu voltei a pegar depois a minha bolsa com a mão do braço da fístula. Então eu nunca mais fiz isso. E por que eu venho te contar isso hoje? Porque às vezes a gente não se liga, digamos assim, ou até acha que é frescura do que o nosso enfermeiro ou enfermeira está nos falando, pelo simples fato da gente não ter o devido conhecimento ou pela falta de informação. Porque a gente às vezes pode até ter caído de paraquedas numa hemodiálise ouvindo de um tratamento conservador, como foi o meu caso. E olha que eu me cuidava. E aí, como a gente sempre acha, eu acho que se eu soubesse que o próximo passo seria a hemodiálise, gente, eu teria me cuidado muito mais. Eu teria ido até mais atrás de informação para, digamos que, conseguir atardar o que deve. E olha que eu era bem rigorosa comigo. Então, dê atenção, ou quem sabe até
mais atenção ao que o seu enfermeiro ou enfermeira falam para você, pois ele que está ali ou ela, eles estudaram para estarem ali nos cuidando, né? Para que assim a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida e assim, em contrapartida, a gente poder aproveitar muito mais a nossa vida aqui ou lá fora da clínica. Afinal de contas, nós somos seres vivos, né? E se nós temos vivos, nós temos todos o direito de viver. E para você ver que as coisas podem acontecer, tanto em pequeno centro como grande centro, aí vai outra história. Eu estava internada na capital, pois havia acabado de retornar para a hemodiálise, depois do meu primeiro transplante. E tive a necessidade de ir para o bloco cirúrgico fazer um procedimento. Eu sabia que teria que ir, e por conta disso eu não queria comer nem beber nada, pois eu não sabia se seria necessário fazer uma anestesia geral ou não. Aí a enfermeira da unidade e a mãe insistiram tanto que eu tive a capacidade de comer. Gente, pois é. Eu cedi e comi umas bolachas com um pouquinho de chá ou água, até nem lembro. Na hora determinada lá, fui eu para o tal de bloco. Aí conversa vai, conversa vem sobre o procedimento e eu falei, olha, pro meu doutor, eu comi umas bolachas, de tanta mãe e enfermeira da unidade insistirem. Adivinha o que aconteceu? A Ruby simplesmente voltou para o quarto sem fazer o procedimento. Ele apenas me olhou e disse, eu não vou mexer em você alimentada. Eu falei que não era para você comer. E aí, imagina se eu não falasse. O que poderia ter acontecido caso ele resolvesse fazer uma anestesia geral? Aí a culpa é de quem? Da minha mãe, que simplesmente estava me acompanhando, ou da enfermeira que não teve a capacidade de ver a ficha? Você está vendo a importância de saber e de conseguir colocar em prática esse conhecimento que você tem, ou seja, de saber falar? Por isso que eu sempre falo, e se, sempre, gente, sabe? Pois querendo ou não, o corpinho que está ali é o da gente e não de quem está cuidando a gente. É muito legal ter alguém que nos ajuda, mas não é por isso que nós devemos deixar toda a responsabilidade nas mãos dessa pessoa, independente dessa pessoa ser uma pessoa da família ou de um cuidador. E eu vou um pouco além, até dos profissionais da unidade que estão nos cuidando. Quanto mais a gente souber como nos cuidar, melhor e mais fácil a gente vai saber por nos cuidar, pois muita coisa a gente consegue até evitar de acontecer para nós mesmos. Desde uma medicação que somos alérgicos, gente. Isso me aconteceu também numa emergência na capital. Eu falei para a técnica, sou alérgica a tramal. E ela veio com uma injeção para dor. Adivinha de quê? Tadá! Tramal. Pois é, antes dela fazer eu perguntei e ela me falou. Eu falei novamente que era alérgica e ela não deu bola. Quando foi fazer a injeção no meu soro, o
que eu fiz? Eu apenas mexi o braço para fazer com que a agulha saísse da veia e pronto, eu perdi o acesso. Pois é, tive que botar outro acesso, mas pelo menos, com o medo que eu tava de fazer o tramal, eu consegui me livrar do tramal. E aí, quem que ia ter a reação depois? A Ruby. E aí, adianta achar culpado porque a Rúvia fez reação pelo fato dela ser alérgica? Mas por que eu estou lhe contando essas histórias como tantas outras experiências que eu tenho por descaso ou descuido de profissional? Não é para punir esse ou aquele profissional, ou muito menos para lhe colocar medo, muito pelo contrário. Apenas estou lhe contando para você ficar mais atento quando estiver internado, quando for numa emergência, porque mesmo com o corre-corre, às vezes um erro pode acontecer. Eles são seres humanos como nós. E por mais fantástica e perfeita que a nossa máquina corpo seja, não existe um ser humano perfeito. E a gente, tendo conhecimento, a gente vai apenas colaborar com nós mesmos, evitando o pior. Então, tente aprender para o seu próprio bem. Vá além do que o Dr. Google lhe diz. Busque informação com os profissionais que tem na sua clínica, seu médico nefrologista, seu enfermeiro ou a sua enfermeira, e quem sabe até com as meninas da sala que estão lhe cuidando durante a sua sessão de hemodiálise. Afinal de contas, eles têm um maior contato com você. Eles têm, quem sabe, até um maior cuidado com você. E eles têm também, em contrapartida, um maior, digamos que, conhecimento de como é as suas reações, de como o seu corpo reage e como você age diante de uma situação. Sabe? E tudo isso, juntando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tudo isso vai colaborando. E caso ele ou esses profissionais não saibam lhe responder, não quer dizer que ele seja burro ou algo do tipo, pois é muita informação que eles têm na cabeça. Apenas peça com educação para que ele, se possível, ir em busca da resposta para você. E assim que ele tiver, que ele venha lhe falar. Deixe passar alguns dias e se ele não lhe responder, chegue com jeito e pergunte: olha, conversamos esses dias, lembra? Você conseguiu ir atrás daquela minha dúvida? Eu gostaria de saber qual é a melhor resposta. Simples assim. Talvez não tão fácil, mas como eu sempre falo, é fazendo certo que as coisas vão dar certo. Em todas essas minhas andanças, afinal de contas são mais de 24 anos, eu já tive que ensinar até profissional a contar para conseguir fechar a dose certa de um medicamento, por incrível que pareça. Por isso que existe aquela frase: existem profissionais e profissionais. Porque talvez até possa parecer uma bobagem, mas do mesmo jeito que a gente às vezes cai de paraquedas numa hemodiálise, existem profissionais que caem, digamos que de paraquedas na área da saúde.
sabe? E não é bem assim para trabalhar na área da saúde, sabe? É algo muito complexo. Não que as outras áreas não sejam importantes, mas eu acho que trabalhar com pessoas, com a saúde de uma pessoa, é algo que a gente deva se dedicar, que a gente deva ter um cuidado a mais, ou quem sabe até um cuidado além. Porque eu já tive medicações que fizeram de maneira errada em mim, que quando eu estava internada, que eu acabei passando a noite em claro, porque a reação que eu tive foi como se o meu coração fosse sair pela boca. Eu só conseguia ficar sentada. Eu deitava, me dava um mal-estar e o coração velho estava a mil pelo Brasil. Então, assim, você que é profissional, preste mais atenção. Quem sabe até demore 1 minuto a mais para fazer o que você tem a necessidade de fazer no seu paciente. Mas, pelo amor de Deus, faça certo. Bom, gente, assim, eu espero ter conseguido esclarecer para você um pouquinho mais sobre a importância da gente como paciente ter conhecimento, tá? Porque ser paciente não é apenas ter paciência, vai muito além. E você que faz hemodiálise, assim como eu, sabe muito bem disso, que é bem puxado para a gente dar conta de toda a responsabilidade que a gente tem. Porque é bastante coisa que a gente tem que cuidar, é bastante dedicação que nós temos que ter com nós mesmos, sabe? Isso você pode ver até dando uma passada no meu canal. Olha quantos vídeos eu já fiz e ainda não repeti assunto. Lógico que às vezes conforme o assunto, eu até puxo alguma fala, mas eu não repeti. Teve um vídeo que entrou 3 vezes, não sei como, mas aconteceu. Sou marinheira de primeira viagem, estou aprendendo, mas estou dando o melhor que eu posso para me conseguir ajudar você, sabe? Então, assim, a importância de saber como colocar em prática esse conhecimento que a gente tem e de dar quem sabe até ânimo para você conseguir continuar buscando cada vez mais informação e cuidando assim cada vez mais da sua saúde e promovendo assim uma melhor qualidade de vida, mas de forma saudável, não entrando na neurose, sabe? E apenas um passo de cada vez, uma experiência de cada vez, que a gente vai se moldando, como também moldando e até facilitando ou tornando menos difícil e traumatizante, digamos assim, a nossa vida junto daquela máquina ou fazendo hemodiálise, sabe? Então, assim, não é que a gente deva ser contra profissional, não é que a gente deva ser chato com eles ou faltar com respeito, sabe? Com jeito tudo se dá um jeito. Pense sempre nisso. Antes de baixar a ignorância ou ter um ataque de surto, preste atenção naquilo que você vai fazer. É a sua saúde que está em jogo. Tá bom, gente? Então, fique bem, se cuide e se preserve sempre. Se você puder e quiser deixar
um like, eu vou adorar receber ele. Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, assim que eu puder, eu vou lhe responder com o maior prazer. E se você quiser saber quando que eu vou postar o meu próximo vídeo, se inscreve no canal. Aí assim que ele chegar fresquinho para você, você vai poder assistir ele no seu melhor momento. Tá bom, gente? Então, se cuida, se preserva, sempre. Disciplina, autocontrole, foco e responsabilidade.